Vamos falar sobre as duas regras gerais da localização das operações ao nível de prestações de serviços e em sede de IVA. Em primeiro lugar, localizar uma operação para efeitos fiscais significa determinar o território onde ela é tributada, ou seja, determinar o ordenamento jurídico fiscal que lhe é aplicável. E de acordo com a redação do artigo 6º do Código do IVA, existem duas regras gerais de localização das prestações de serviços, que se diferenciam em função da natureza do adquirente. Se o adquirente é sujeito passivo ou se o adquirente é não sujeito passivo. Porque o prestador de serviços é efetivamente um sujeito passivo. E quando tanto o adquirente como, claro está, o prestador, ambos são sujeitos passivos, estamos numa operação B2B, business to business. Aqui aplica-se a primeira regra geral. E a primeira regra geral, que é aquela que consta da linha A do número 6 do artigo 6º do Código do IVA, prevê que quando o adquirente dos serviços seja um sujeito passivo, ou seja, as operações business to business, estas operações, elas são tributadas no lugar onde o adquirente tenha a sua sede, estabelecimento estável ou, na sua falta, o domicílio fiscal para o qual os serviços são prestados. Assim, por exemplo, se um sujeito passivo português prestar um serviço a um adquirente espanhol, por exemplo, que seja também um sujeito passivo, a operação não é localizada em Portugal, mas sim será em Espanha. E como tal, o prestador de serviços português não deverá liquidar o IVA, devendo ser o seu cliente espanhol, o tal adquirente, que vai liquidá-lo em Espanha. E há taxa aí vigente, aplicando-se aquilo a que se denomina lá a inversão do sujeito passivo, ou o reverse charge. Ou seja, é o adquirente, é o cliente que lá no seu próprio país vai proceder ao pagamento do IVA autoliquidado. Já a segunda regra geral, que está contida na alínea B do número 6 do artigo 6º do Código do IVA, determina que quando o adquirente dos serviços for uma pessoa que não seja sujeito passivo de imposto, são as chamadas operações B2C, estas operações são localizadas na sede, estabelecimento estável ou domicílio do prestador dos serviços. E imagine-se, por exemplo, um sujeito passivo português a prestar um serviço a um adquirente francês que não seja sujeito passivo, deverá, em princípio, liquidar IVA português, uma vez que a operação se localiza em Portugal. Eu disse em princípio porque estas são as duas grandes regras gerais. Existem várias exceções, contempladas igualmente no artigo 6º do Código do IVA. Vamos agora pela regra geral, e a primeira regra geral, business to business, vamos ver um exemplo. Um exemplo de serviços de âmbito digital. Veja-se o seguinte. Imagine-se que uma empresa portuguesa, uma entidade portuguesa, sujeito passivo, adquire serviços digitais a duas outras entidades. Em primeiro lugar, uma entidade da União Europeia, a Google Ireland. E aqui a nossa empresa adquirente adquire um âmbito de serviços de Google Ads, Google Display, enfim, serviços de âmbito digital. Esta mesma empresa portuguesa vai adquirir um outro pacote de serviços, mas a X-Corp, sediada nos Estados Unidos, ou seja, país terceiro. E aqui temos serviços como o Twitter X-Ads, Analytics, Dashboard, por aí fora. São serviços de âmbito digital. Comecemos pela primeira situação.
A nossa empresa adquirente, sujeito passivo em Portugal, adquire à Google Ireland serviços digitais que totalizam 1.200 euros. Então aqui nós vamos ter de aplicar a primeira regra geral business to business. Nós somos adquirente, nós somos sujeito passivo e, nesse caso, a operação é tributável no lugar onde a adquirente tem a sua sede. Esta operação é localizada em Portugal. Nesse âmbito, a nossa empresa vai ter de proceder ao IVA autoliquidado. Autoliquidação de IVA. Em termos declarativos, a nossa empresa aqui em Portugal, o adquirente, ela fará o seguinte: declara a sua base tributável no campo 16 da declaração periódica do IVA, 1.200 euros. E o IVA autoliquidado vai declarar logo ali no campo paralelo o 17, 276 euros a favor do Estado. Estamos aqui a aplicar o reverse charge, ou seja, o reverse charge transfere a obrigação de liquidação do IVA do prestador para o adquirente. E somos nós que efetivamente temos de proceder ao pagamento do IVA na qualidade de adquirente do serviço. Isto porque o prestador não tem sede nem estabelecimento estável em Portugal e este mecanismo ele simplifica as obrigações fiscais e evita que as empresas estrangeiras necessitem de se registar em IVA em Portugal. Somos nós, na qualidade de adquirente, que já somos aqui sujeito passivo, que fazemos a autoliquidação do imposto. Simultaneamente, e porque consideramos que este serviço está efetivamente afeto à atividade tributada, e com base no artigo 19, número 1, a linha C do Código do IVA, vamos proceder à dedução do imposto. Liquidamos o IVA e podemos deduzi-lo. Como se trata de um serviço, vamos deduzir o imposto em outros bens e serviços, ou seja, no campo 24, vamos deduzir os tais 276 euros. 276 euros de IVA dedutível, 276 euros de IVA autoliquidado. Esta operação fica assim declarada aqui na declaração periódica do IVA. Mas temos mais uma operação a resolver. É que também temos um pagamento à X-Corp, mas sediada nos Estados Unidos, e o valor base é de 800 euros. Esta operação ela também vai funcionar nos termos nos termos do artigo 6º, número 6, a linha A. É também uma operação que vai ser tributada em Portugal, ou seja, onde o adquirente tem a sua sede. Mas a forma de declarar esta operação em termos da declaração periódica do IVA é distinta da anterior, porque nós utilizamos o campo 16 da declaração periódica do IVA quando os serviços são efetuados por sujeitos passivos de outros Estados-membros, cujo imposto foi liquidado pelo declarante. No caso concreto, o serviço não é prestado por um sujeito passivo de outro Estado-membro. É prestado por um sujeito dos Estados Unidos da América. Então, declaramos nestes termos, no campo número 3, a base tributável. É verdade, é no campo número 3 onde vamos declarar a base tributável. E no campo número 4, o imposto a favor do Estado, o IVA autoliquidado, mecanismo do reverse charge. E no campo 24, vamos igualmente poder deduzir o IVA. Então vamos acrescentar aqui mais 184 euros, passamos para 400 euros na sua totalidade. Mas muito importante, ao contemplar no campo número 3 a base tributável desta aquisição de um serviço, no desenvolvimento da declaração periódica do IVA, vamos ter no quadro 6A de declarar no campo 98
essa base tributável de 800 euros, porque são operações localizadas em Portugal que, na qualidade adquirente, liquidou IVA devido.